O Evangelho de Mateus, ao trazer para nós em seu capítulo 1 a genealogia de Jesus, cita entre seus ascendentes o rei Josafá, Mateus 1:8. Ele foi um dos muitos reis de Judá, descendentes do rei Davi, a aparecer na linhagem do Salvador de toda a terra. Josafá teve a extraordinária honra de fazer parte da história de Cristo e da redenção que Deus planejou desde a fundação do mundo, com vistas a salvar o homem perdido. Sua vida é uma mostra da fidelidade de Deus ao cumprir a promessa feita a Davi de que nunca lhe faltaria um herdeiro no trono e que o seu reino seria estabelecido para sempre, por meio de seu descendente, que viria em um momento futuro. Esse descendente, cujo reino é firmado para sempre, é Cristo. Em Jesus, temos o Rei perfeito, totalmente fiel, poderoso, justo e amoroso. Prova do amor de Deus para com Davi, com sua descendência e com toda a terra. A promessa é feita a Davi quando ele apresenta seu desejo de construir um lugar de adoração ao Senhor. Ainda que diga a Davi que ele não construiria este lugar, Deus vê nessa atitude o coração devotado de Davi, que fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, a maioria dos reis de Judá não seguiram o coração de Davi, seu pai, como os narradores bíblicos fazem questão de frisar. Todavia, o rei Josafá é elogiado pelo autor de 2 Crônicas 17:3 como alguém que andou nos caminhos de Davi, que buscou ter um coração reto diante de Deus, obedeceu aos seus mandamentos, confiou totalmente no Senhor em seus momentos de dificuldade e ensinou ao povo a adorar apenas ao Deus verdadeiro. Por isso, a vida do rei Josafá serve de exemplo para nós, de um homem que não permitiu que o luxo, o poder, as comodidades e a pressão do lugar que ocupava na sociedade ou nenhuma outra coisa o impedisse de corajosamente andar nos caminhos do Senhor. Ele podia ter usado sua posição de forma egoísta para obter poder, como inúmeros outros fizeram antes e depois dele. Mas decidiu que iria servir a Deus e ensinar toda a sua nação a buscá-lo e adorá-lo pelo ensino da lei de Deus ao povo. Além disso, a história de Josafá é mais um exemplo da bondade e fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas e enviar para nós o Salvador. E também de vir em socorro dos que são seus quando estes se prostram em clamor, oração e adoração. Quando os inimigos cercaram as terras de Judá, Josafá buscou ao Senhor em oração, e enquanto o povo louvava e adorava ao Senhor, foram livrados dos seus inimigos. Por isso, deixe o Senhor ensinar e fortalecer você através desse testemunho. Olá, eu sou Josafá, e talvez você já tenha ouvido falar sobre mim, afinal eu fui rei, e minha história está escrita nas crônicas dos reis de Judá, mas deixe-me contá-la para você. Eu vivi e reinei sobre a nação de Judá aproximadamente entre 872 e 848 anos antes de Cristo. Quando eu nasci, a nação de Israel já estava dividida em 2 reinos. No norte, as 10 tribos estavam reunidas e formavam o reino de Israel. E ao sul, as tribos de Judá e Benjamim formavam o reino de Judá, do qual meu pai, Asa, era o rei. Meu pai era um bom rei e um bom homem. Ele me ensinou que havia um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus havia escolhido fazer uma aliança com o nosso povo. Ele libertou os nossos ancestrais da escravidão no Egito e nos deu a terra na qual vivíamos. Esse Deus também havia feito uma aliança com Davi, o rei mais importante que a nação de Israel teve antes que se dividisse em 2. Essa aliança dizia que Deus fortaleceria o reino de Davi e sua descendência para sempre.
Eu fazia parte dessa descendência e seria o rei de Judá em lugar do meu pai. Eu queria ser um rei semelhante ao grande rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e eu queria ser também. Suas histórias, contadas para mim por meu pai, me inspiravam. Tudo que Deus havia feito por ele e por intermédio dele me mostravam como o Senhor era fiel e poderoso. Eu queria servi-lo, adorá-lo e ensinar o meu povo a fazer o mesmo. Ainda que meu pai fosse temente a Deus, muitos em minha nação não eram. Existiam muitos altares para adoração pagã e muita violência e maldade em nossas terras. Eu queria mudar isso para a glória de Deus. Eu tinha tudo isso em meu coração quando me tornei rei aos 35 anos de idade. Meu reinado durou 25 anos, nos quais me esforcei para seguir ao Senhor e andar nos caminhos de meu pai Asa e o nosso ancestral Davi. Assim que assumi o trono, busquei fortalecer as fronteiras de Judá, fortificando as cidades e fortalecendo nosso exército, para que meu povo ficasse protegido contra as invasões externas. Construí fortalezas e cidades armazéns, onde podíamos estocar grandes quantidades de mantimentos em caso de necessidade. Porém, a atitude mais importante no início do meu reinado foi retirar de Judá os altares idólatras. Nem todos foram destruídos, pois o coração do meu povo não estava totalmente rendido ao Senhor. Mas eu mandei destruir todos os que sabia que existiam, pois somente ao Senhor deveríamos adorar. Ele era o único Deus real e verdadeiro que nos havia livrado e protegido. Muitos do meu povo ignoravam isso. Então, eu enviei oficiais, levitas e sacerdotes para que percorressem todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés, e ensinando o povo sobre o caráter de Deus, sua bondade e fidelidade, sua santidade e os seus propósitos para nós. Havíamos nos desviado da vontade de Deus para nós, em nossa visão de mundo e em nossas atitudes, e também de sua aliança. Havíamos pecado e precisávamos nos arrepender e nos humilhar diante de Deus. Mas como faríamos isso, enquanto nação, se meu povo não compreendesse a lei de Deus e o tamanho da sua transgressão? Como confiariam nele, se não o conhecessem e ignorassem a sua palavra? Eu queria torná-lo conhecido entre os meus compatriotas, por isso enviei quem os ensinasse. O Senhor fortaleceu o reino sob meu governo. Tive paz com as nações vizinhas, e muitas me enviaram presentes, mas eu queria fortalecer os laços com Israel, e decidi que a melhor maneira de o fazer seria unindo nossas famílias. Naquele momento, Acabe era o rei de Israel. Ofereci a mão do meu filho primogênito, Jeorão, em casamento para Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa foi, provavelmente, minha maior falha enquanto pai e governante. Alinhar minha família e meu povo a um rei sabidamente cruel, que não temia Deus, antes desprezava a sua palavra. Fui precipitado, pois ao invés de buscar a direção de Deus sobre como deveria agir com relação a Israel, resolvi agir por conta própria, seguindo os meus próprios conselhos e boa vontade. Como consequência, vi meu filho ser influenciado pela maldade de Atalia e Acabe, fazendo o que Deus reprovava. Isso futuramente repercutiu de forma negativa contra o nosso povo e quase destruiu minha descendência. Por isso, devemos ter muito cuidado com as pessoas que permitimos que influenciem a nós e a nossa casa, pois sem que percebamos, elas podem acabar nos distanciando dos caminhos de Deus. Eu mesmo, por influência de Acabe, fiz algumas más escolhas. Fui visitá-lo em Samaria, capital do Reino do Norte. Ele, então, me pediu que unisse forças com seu exército para guerrear contra a Síria e retomar terras para Israel. Como tínhamos uma aliança, resolvi oferecer o meu exército e ir com ele à batalha. Mas antes, lhe pedi que buscasse o conselho do Senhor. Queria saber se Deus iria conosco e nos abençoaria. Acabe chamou seus profetas e todos profetizaram a vitória. Mas em meu coração ainda sentia de buscar mais do conselho de Deus sobre a batalha. Perguntei se não havia ainda outro profeta do Senhor para consultarmos. Acabe me disse que havia o profeta Micaías, mas que ele nunca profetizava nada de bom sobre ele. Eu disse a ele que não falasse assim. Afinal, o Senhor é bom para os que confiam nele. Não seria diferente com Acabe se ele colocasse sua confiança no Senhor. Micaías, porém, profetizou nossa derrota na batalha
e o mal para Acabe, por todas as maldades que ele havia feito como governante de Israel. O rei de Israel ficou furioso e mandou prender o profeta enquanto seguimos para a batalha. Eu sabia que devia ter dado ouvido à voz de Deus através de Micaías, mas havia dado a minha palavra a Acabe e fui com ele para a batalha. Ele me pediu para que fosse trajado com as minhas vestes reais à frente do exército. E assim o fiz, enquanto ele se vestia como um simples soldado e se misturava aos demais. Eu não percebi que se tratava de uma estratégia de Acabe, até que todos os capitães do exército sírio vieram me perseguir por achar que eu era o rei de Israel. Eu estava cercado e não conseguiria me salvar. Eu gritei ao Senhor por socorro. Ele era poderoso e misericordioso e podia me livrar da morte, apesar de eu estar naquela situação por minha própria insensatez. O Senhor ouviu meu grito de socorro e me livrou, desviando os capitães de mim. A batalha foi perdida e o rei de Israel morto. Mas pela misericórdia do Senhor, eu pude voltar em segurança para casa com os meus homens. Todavia, assim que cheguei em Jerusalém, o profeta Jeú saiu ao meu encontro e me repreendeu em nome do Senhor. Eu não devia ter me aliado aos ímpios nem os ajudado, pois faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eu merecia aquela repreensão e me arrependi de não ter dado ouvidos à voz do Senhor e seu profeta. O meu Deus, todavia, foi extremamente gracioso e me tratou com bondade. Eu saí por todo o reino de Judá, desde Berseba até os montes de Efraim, conclamando o meu povo a andar nos caminhos do Senhor, pois Ele era quem cuidava de nós, nos amparava e abençoava, mesmo que nós não fôssemos merecedores de tamanha bondade e amor. Estabeleci juízes para julgar as demandas do povo e os instruí a agirem com retidão, julgando com temor e imparcialidade, pois não estavam trabalhando apenas para os homens, mas para o Senhor. E nele não há injustiça nem imparcialidade. Ele não tolera o suborno, pois é justo juiz. Tanto aos juízes quanto aos levitas e sacerdotes, instruí que deviam agir em tudo com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor nosso Deus. Eles deveriam recomendar a todos do povo que não pecassem contra o Senhor. Deveríamos nos manter firmes em nosso propósito de agradar a Deus. Durante muito tempo, meu reino viveu em paz. Até que um dia os moabitas, amonitas e meunitas se levantaram contra nós e anunciaram guerra contra Judá. Fui alertado pelos meus espias que um exército gigantesco vinha contra nós e já estava adiantado em seu caminho. Eu não teria tempo hábil para me preparar e nem um exército forte o bastante para derrotá-los. Meu povo estava em perigo e eu fiquei desesperado. Não sabia o que fazer, então busquei ajuda no Senhor. Ele sempre havia amparado a Judá e a mim. Por isso, decidi consultar o Senhor. Conclamei um jejum em todo o reino e pedi ao povo que viesse de todas as cidades e se reunisse para juntos clamarmos ao Senhor. Eu me levantei na frente da assembleia reunida no entorno do templo de Deus e orei. Em minha oração, eu lembrei ao meu povo e a mim mesmo que o Senhor era o Deus Criador dos céus e da terra, o governante soberano das nações, aquele que possui força e poder e a quem ninguém pode se opor. Relembrei as promessas do Senhor para nós, como descendência de Abraão. Então, admiti que eu e o meu povo não tínhamos força alguma e que não sabíamos o que fazer, mas que os nossos olhos estavam postos no nosso Deus, porque Ele nos ouviria e nos livraria. Aquela era uma situação impossível de ser vencida na força do nosso braço. E ainda que o medo quisesse dominar meu coração e a minha mente, eu decidi buscar ao Senhor, tirando os meus olhos das circunstâncias e colocando-os nele. Eu confiei no Senhor de todo o meu coração. Trouxe à minha memória os livramentos anteriores e todo o cuidado de Deus por nós. E Ele voltou o seu rosto para mim e para meu povo. Com essa situação, aprendi que orar e buscar a direção e o favor de Deus é a melhor coisa que podemos fazer quando nos sentimos angustiados e sobrecarregados pelas circunstâncias da vida. O Senhor é bom e poderoso. Podemos descansar e confiar nele, e a nossa confiança não será frustrada. Mais uma vez, eu pude testemunhar isso naquele dia. Enquanto orávamos, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita muito temente ao Senhor, descendente de Asaf, que estava no meio da assembleia. O Senhor nos disse para não temermos o inimigo e nem desanimarmos, pois aquela batalha não era nossa, mas do nosso Deus, e Ele guerrearia por nós.
O Senhor nos mandou descer contra eles no dia seguinte, mas nos avisou de que não precisaríamos sequer lutar na batalha. Deveríamos apenas permanecer unidos e firmes no Senhor e veríamos o livramento que Ele nos daria. Ao ouvir isso, eu me prostrei com o rosto em terra e adorei ao Senhor, e toda a assembleia fez o mesmo. Os levitas se levantaram e começaram a adorar a Deus em voz alta. Ainda que um exército poderoso estivesse vindo ao nosso encontro, nossos corações estavam repletos de alegria e gratidão, porque o Senhor, nosso Deus, nos tinha fortalecido pela sua palavra. A palavra dele é sempre refrigério para todo aquele que o busca. Na madrugada seguinte, partimos para o deserto de Tecoa. Quando estávamos saindo, eu lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Ouçam os profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, nomeei alguns homens para irem à nossa frente, cantando e louvando ao Senhor. Eles cantavam em alta voz: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Enquanto cantávamos e entoávamos louvores em adoração a Deus, sem que nós soubéssemos, Ele derrotou todos os nossos inimigos. A adoração foi a nossa arma naquela batalha. Quando chegamos ao lugar em frente ao deserto, onde conseguiríamos ver o exército inimigo, tudo que vimos foram os mortos. Todos eles. Não podíamos acreditar no que nossos olhos estavam vendo. A alegria irrompeu com um estrondo em nosso meio. Nosso inimigo foi derrotado, como o Senhor havia dito, sem que precisássemos levantar uma espada sequer. Descemos ao meio deles e recolhemos grande despojo da parte do Senhor para todos nós. Nunca me esquecerei daquele dia. O dia em que a oração, adoração e confiança no Senhor nos deu a vitória. Deus é surpreendente. Ele luta por nós e nele somos mais do que vencedores. Ainda que as coisas pareçam difíceis, devemos confiar nele e adorá-lo, porque ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos livra da morte e nos ajuda nas dificuldades da vida, com o seu grande amor que nos constrange. Apelidamos aquele lugar de Vale da Bênção, pois no lugar onde deveríamos ter sido destruídos por nossos inimigos, o Senhor nos deu a vitória enquanto o adorávamos. Voltamos para Jerusalém cheios de alegria do Senhor, e ao som de liras, harpas, cornetas, o louvamos no templo. Foi uma grande festa. O temor do Senhor veio sobre todas as nações no entorno que souberam do que acontecera. Fomos um testemunho vivo para todas elas de que Deus existe, é poderoso e misericordioso para todos os que nele confiam. Depois disso, tivemos paz por todo o restante do meu reinado. A ausência de dificuldades, todavia, deixou meu coração arrogante. Parei de buscar o Senhor constantemente como antes fazia, e me esqueci da repreensão do Senhor por ter me aliado à casa de Acabe, que multiplicava a violência e a adoração a falsos deuses em Israel. Cometi novamente esse pecado ao me aliar a Acasias, filho de Acabe, o rei de Israel, que tinha uma vida ímpia e não temia o Senhor. Fizemos um trato para a construção de navios mercantes. O Senhor, todavia, enviou sua palavra a mim por meio do seu servo, o profeta Eliezer, que profetizou a destruição de todos os navios que acabaram naufragados. Assim, minha aliança com Acasias se desfez e nunca mais me aliei à casa de Acabe até o fim do meu reinado. Afinal, que união pode haver entre luz e as trevas? Entre aqueles que temem a Deus e os que não temem? Sei que não é possível nos isolarmos totalmente e que devemos conviver com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor para que possamos apresentá-los a elas. Mas não podemos nos deixar ser influenciados por essas pessoas e seu modo de vida, como eu infelizmente permiti que acontecesse comigo e com a minha casa. Colhi consequências amargas dessas alianças desastrosas e de não ter guardado meu coração no Senhor e na sua lei. Mas, apesar das falhas que cometi ao longo do caminho, a mão poderosa e bondosa de Deus esteve soberanamente me guiando ao longo do meu reinado. Ele me livrou, me corrigiu, me ensinou, me usou e me deu a extraordinária honra de fazer parte da linhagem de Cristo. Ele fez e continua fazendo, eu sei, infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. A Ele seja glória para sempre. Amém.